culto matutino, haverá um almoço ali na casa. E será o valor de R$ 15 os adultos, as crianças até 6 anos não pagam, de 7 a 11 anos pagam R$ 10. Esse tem que prestar atenção. Cada pessoa deverá levar um prato de louça branca, que usará para almoçar e ficará de presente para a cozinha da igreja. Sugerimos um prato de porcelana, Schmidt, obrigada, o qual está em promoção na loja da Vila Rubim, no valor de R$ 8. Se preferir, você pode entregar o valor dos pratos na secretaria, para que a igreja compre até o dia 7/12. Confirme sua presença, pondo o seu nome e da sua família na lista. Essa lista está ali em cima da mesa. Um diácono vai passar durante o culto, para que você que não assinou ainda a sua participação, assine. Sábado que vem, dia 5, o Coro Jardim estará apresentando a cantata de Natal em Santa Maria de Jetibá. E nós estamos com um probleminha de caronas. Então, eu queria pedir aos queridos que sentirem desejo no coração de ir a Santa Maria e puder levar um corista, por favor, procure a Adriana, ela vai anotar o seu nome. E nós estamos precisando mesmo de caronas, porque alguns coristas não vão poder ir de carro. Então, por favor, se você puder contribuir, levando um corista, já vai abençoar. Tá? Ok. Vamos lá? Nós vamos ouvir o prelúdio. E nesse momento você aquiete seu coração. Entregue diante de Deus o culto. A palavra de Deus em Salmo 117 diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Que bom que você veio à casa do Senhor para glorificar e exaltar o nome dEle. E eu queria que nesse momento os membros da igreja ficassem de pé e os visitantes sentadinhos. Você está vendo um visitante do seu lado? Por favor, cumprimente-o, abrace-o. Esses visitantes aqui eu vou apresentar daqui a pouco, tá bom? Vamos falar a nossa frase? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja pode ser sua se você quiser. Aleluia. Vamos ficar todos de pé. Vamos abrir a palavra do Senhor. Em Salmo 51. Salmo 51.
Eu vou ler de 1 a 7, e os queridos, depois vamos ler todos juntos, de 15 a 17. Primeiro, Salmo 51, eu vou ler de 1 a 7, e todos juntos de 15 a 17. Confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Juntos? Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. 16. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, antes de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são quebrantar. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. É isso que nós vamos fazer agora. Em espírito de contrição, pode se assentar, querido. Espírito de contrição, coloque-se diante do Senhor, coloque o seu pecado diante do Senhor, entregue a Ele, peça perdão, peça que lave o seu coração, a sua vida, neste momento. Graças te damos, Senhor, por essa manhã. Graças te damos porque ouvimos da tua palavra, ó Deus, que sacrifícios agradáveis ao Senhor, espírito quebrantado, coração compungido, sinceridade. Ó Deus, nós não temos como ocultar nada aos teus olhos e confiamos nas tuas misericórdias. Perdoa-nos, ó Senhor, restaura-nos, ó Pai, e rogamos, ó Senhor, que teu Espírito venha agir profundamente na nossa vida agora de manhã. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia especial para a nossa igreja e para a nossa ONG JCV. Hoje é o aniversário de 4 aninhos da nossa ONG. E a gente está recebendo uma galera muito legal, particularmente da minha área, né? A música. E nós vamos receber o coral do projeto Semeando Vida, de Novo Horizonte, que fica na Serra. Nós vamos ouvi-los nesse momento. Pode vir.
Queridos, bom dia mais uma vez. Estamos muito felizes hoje, neste dia, que podemos completar 4 anos de JCV. É uma grande alegria no nosso coração poder estar aqui nesse dia e poder comemorar isso. Agradecer a Deus todo o movimento que Ele fez para que nós chegássemos até aqui. E 4 anos, um tempo de luta, graças a Deus, grandes coisas para a honra e glória do nome dEle foram realizadas nesses 4 anos. E aí, obviamente que a gente gostaria de fazer alguns agradecimentos, sobretudo a Deus, por toda a misericórdia dEle sobre nós, e também queremos agradecer a grandes parceiros que a JCV tem. Existem grandes parceiros, irmãos nossos aqui, que todos os projetos, todas as realizações que a JCV precisa fazer, nós temos um grande número de irmãos que está sempre entrando ou com oração, ou com sua mão de obra, com dinheiro também, pessoas que estão doando seus recursos para que os projetos sejam realizados. E nós temos obtido a vitória nesses 4 anos. Queremos agradecer esse ano de 2015, um ano difícil, um ano de mudanças aí no país, e onde as pessoas resolveram cortar justamente na ação social. Mas, com a graça de Deus, chegamos até aqui, vamos encerrar o ano aí, e queremos fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer a Cleide, nossa gestora de 2015, que recebeu assim a maioria desse impacto aí da dificuldade financeira do país, caiu tudo sobre as costas dela aí, a gente ficou só falando: e aí, Cleide, tudo bem? Então, Deus te abençoe, minha irmã, que Deus possa iluminar seu caminho aí. Quero agradecer a parceiros novos que nós tivemos aí esse ano, financeiramente, que os nossos parceiros novos e antigos estejam dispostos a continuar contribuindo aí para essa ONG. Também nós temos aqui alguns representantes da capelania. JCV ainda ficou encabeçando, e nós temos aqui alguns representantes, eu gostaria que eles ficassem de pé aí. Cris vai apresentar aqui as irmãs. Jocilene e Creuza, que são ali da Santa Casa, e a Rosângela, que é de um dia do São Lucas, 2 dias, da terça e da quinta-feira, né? Na segunda tem outros. E os outros hospitais, que são... A gente tem, hoje, quantos voluntários? Uma média de 200 voluntários, 200 a 230 voluntários. Na verdade, eu nunca sei a conta direito, tá? Falar a verdade verdadeira, isso é antigo, é um dado antigo. Temos mais, graças a Deus, nos hospitais. Mas o hospital infantil, que não tem representante aqui, o hospital infantil de Vila Velha também não, mas o trabalho continua caminhando, e louvado seja o nome do Senhor por causa dessas incansáveis irmãs, né, que têm colocado a mão na arada. Seja forte, Cris. Poxa vida, lá do Hospital Infantil, né, a Carlinda e a Luciana, contadoras de história, né, e apaixonada pelas crianças, e tem servido ali semanalmente. Pode sentar, queridos. O Deus tem grandes planos para a capelania em 2016, meus irmãos. Precisamos orar muito por esse trabalho, um trabalho muito importante, que faz grande diferença na vida dos irmãos e dos amigos queridos que estão em recuperação. Essa capelania, esse trabalho tem feito assim um enorme efeito na recuperação. Destaco aqui a presença do Renilton aqui, que tem feito um trabalho também lá nos hospitais com doutores do riso aí, pessoal do... Só que eles não são doutores, né? Pessoal do grupo criativo. Então, que Deus abençoe esses irmãos que estão lá periodicamente em hospitais fazendo o trabalho. Deus abençoe vocês.
Queremos agradecer aos irmãos aqui da igreja que participam do Pão da Vida. O projeto Pão da Vida é um projeto que faz também grande diferença na vida dos acompanhantes dos hospitais, pessoas que estão nas filas, esperando atendimento. Nós temos aqui, semanalmente, irmãos que deixam lá, vêm no meio do dia aqui, preparam esse alimento, depois saem com seus carros para distribuir esses alimentos, para os lanches para as pessoas que precisam nesses dias difíceis. Também nós queremos destacar a parceria que nós temos com a Igreja Presbiteriana do Brasil, de Novo Horizonte, que é o projeto Semeando Vidas. Essas crianças que vocês estão vendo aqui, a Nil está ali, quero pedir que os irmãos orem por essa igreja de Novo Horizonte, por algum grupo dos irmãos. Gostaria que eles ficassem de pé aqui, o pessoal do Semeando Vidas, por favor. Que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês. Foi o primeiro ano, Nil. Queria que você falasse aqui alguma coisa, só um agradecimento aqui a essa parceria da igreja de Jardim Camburi aqui, minha irmã. Agradece aí. Ai, gente, ele quer acabar comigo. Morro de vergonha. Mas, enfim, nós queremos agradecer essa parceria através da JCV. E, assim, em nome de toda a igreja, né, que tem nos ajudado, que tem estado ali conosco, alguns orando, mas que, de alguma forma, vocês são, assim, que seguraram uma corda conosco ali. Foi um ano realmente difícil. A gente começou na época em que o país estava atravessando muita dificuldade. Nós começamos realmente, assim, do zero, e se não fosse o apoio de vocês, as orações, e estar ali conosco sempre nos incentivando, nós não teríamos conseguido. Primeiramente a Deus, e depois nós agradecemos de coração que essas crianças, nós só continuamos esse trabalho porque vocês estiveram conosco. Nem todos estão aqui, não puderam vir, mas nós temos outras crianças e nós temos certeza que nós podemos continuar contando com o apoio de vocês. Muito obrigada por tudo. Obrigado, queridos. Pode sentar. Agradecemos a parceria de alguns irmãos aqui da nossa igreja que têm se doado diariamente também para esse trabalho. E também, para encerrar, meus irmãos, eu gostaria que os irmãos orassem pela JCV, que o ano 2015 a gente está com um projeto de expandir esse projeto de Novo Horizonte em outras igrejas. A gente observa que temos alguns bairros muito carentes e que, no decorrer do dia, essas igrejas, obviamente, pela logística da igreja, ela fica fechada durante a semana e durante o período da tarde, manhã e tarde. Então, nós estamos com um projeto que estamos desenvolvendo com outras igrejas, como foi feita com a Igreja Presbiteriana de Novo Horizonte. Nós já estamos com um projeto para 2016 que será desenvolvido em nome de Jesus, e se Deus assim permitir, o projeto também em Flechal 2. Nós já tivemos uma reunião com a igreja de lá, e a igreja nos recebeu muito bem, e eu queria que os irmãos orassem muito pelo trabalho de Flechal 2, que é um bairro também que carece de transformação. E nós queremos intervir na fase tenra, na fase dessa idade aqui, poder fazer uma agência de transformação ali através da Igreja Presbiteriana de Flechal. Ok? Que Deus abençoe. Eu gostaria de pedir ao pastor Neném, missionário Lenildo, nosso querido amado parceiro aqui também, que libera a Cristine aí, as meninas aí para nos ajudar sempre, orar por essa festa, esse aniversário de 4 anos da JCV. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque só o Senhor merece toda a honra e toda a glória, Senhor. O Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Tu nos amou, Deus, primeiro, Senhor. O Senhor se deu por nós. E qualquer coisa, Deus, que a gente faça para o Senhor é muito pouco, Senhor, diante de tudo que o Senhor fez por nós. E, Pai, nós queremos, Deus, o Senhor deu a sua vida por nós, Jesus. E nós queremos dar a nossa vida para o Senhor, para a obra do Senhor. Nós não queremos, Deus, fazer aquilo que nós pensamos ser a vontade do Senhor, mas nós queremos fazer a vontade do Senhor. Queremos ser inseridos na missão que o Senhor tem, Senhor. Queremos, Deus,
que o Senhor encha o nosso coração, Pai, de amor mesmo, Pai, e que esse amor não caiba dentro de nós e transborde de nós, para que pessoas sejam abençoadas por esse amor, Deus, que o Senhor ame essas crianças através de nós, que Deus, que os projetos são tantas demandas, Deus, mas é preciso, Deus, que o Senhor mova dentro de nós, Senhor, um desejo, um amor, Deus, que a gente vá até essas pessoas e que a gente abençoe, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelo que a JCV tem feito. Obrigado, Deus, por esses 4 anos, Senhor. Obrigado pelas pessoas que foram abençoadas. Muitas vezes, Deus, aqui no início do processo, a gente não tem dimensão daquilo que está acontecendo, Deus, mas nos hospitais, quando as pessoas estão sendo visitadas, é o amor do Senhor que está chegando ali. Deus, quando essas crianças estão recebendo, Deus, aulas, estão aprendendo, Senhor, tendo um reforço escolar, estão aprendendo um esporte, estão, meu Deus, sendo alvos do amor do Senhor, Deus. Aí sim, Deus, aí faz sentido tudo que nós fazemos aqui. E nós queremos isso, Senhor, nós queremos ser movidos pelo amor do Senhor. Obrigado pelo que essa ONG já fez e pelo que ela há de fazer. Alinhe todas as coisas, Deus, na vontade do Senhor e no plano do Senhor e no projeto do Senhor. Abençoe, Deus, toda a diretoria, abençoe todo mundo que está envolvido nessa obra, todos os projetos, Senhor. Que haja, Deus, um profundo amor, movendo, levando-nos, Deus, até essas pessoas e até esses projetos. Pedimos isso, agradecidos por tudo, Senhor, que o Senhor já tem feito, mas por aquilo que o Senhor há de fazer ainda, Deus, e queremos fazer tudo para a glória do Teu nome. Não é para receber aplauso de homem algum, Senhor, mas é para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu vou só corrigir um erro aqui, que eu não agradeci as irmãs que prepararam um delicioso café para a gente aqui. Alguns irmãos também, desde cedo. Deus abençoe vocês, queridos. Bom dia, povo. Paz do Senhor. Nós vamos começar aqui, na verdade nós vamos continuar o tempo de louvor, né? Já foi tão legal ouvindo as crianças. E a gente queria agora entoar um hino com vocês, um hino bem antigo. A gente não era nem país quando esse hino foi composto. O refrão dele é assim, tá? Eu vou cantar, vocês vão cantando junto, aí vocês já vão entendendo do que se trata. Assim, ó. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Mais uma vez, vamos ver? Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Vamos ficar de pé? Bora. Ó, vinde fiéis. Ó,
Vinde e adoremos. Adoremos com alegria, com o coração quebrantado, derramado na presença dEle. Adoremos com aquilo que nós somos, com aquilo que Deus tem feito em nós e com aquilo que Ele tem entregado nas nossas mãos. Então, você que veio preparado essa manhã para devolver os seus dízimos, para entregar as suas ofertas, vai poder fazê-lo com alegria agora, neste momento, enquanto cantamos, em atitude de adoração ao nosso Deus, e clamando a Ele para que o seu testemunho, para que o cuidado dEle sobre a sua vida, para que a presença dEle possa brilhar, e esse mundo possa reconhecer a glória do nosso Senhor e do nosso Salvador. Aleluia! oportunidade que temos, ó Pai, de contribuir quanto à obra, de devolver aquilo que o Senhor nos concede, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um, ó Pai, que contribuiu, e te pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo toque no coração daqueles que irão trabalhar com esses proventos, ó Pai, e que tudo seja feito para o engrandecimento da Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus que nós choramos, ó Pai. Amém.
Que coral lindo que a gente está vendo aqui na frente. Está muito legal hoje. Queridos, a gente já cantou desse Deus que veio aqui ao mundo como um menino, na primeira música. A gente cantou de um Jesus Cristo que brilhou aqui no nosso mundo, que brilhou a luz de Deus Pai. E nós vamos cantar agora de um Cristo que vai voltar. Aleluia. E dessa vez ele não vai voltar em humildade, ele vai voltar em toda a glória que é devida a ele, em toda a glória que ele merece. Essa música fala sobre isso.
Hosana, Hosana nas maiores alturas. Nosso Deus, todo-poderoso, grandioso, que virá em glória para levar o seu povo, para resgatar a sua amada igreja. Pai, nós te adoramos por isso, porque essa promessa ela é maravilhosa demais para nós e o nosso coração, o nosso entendimento não consegue alcançá-la, Pai. Mas o Senhor pode, com o teu Espírito Santo que habita em nós, nos preparar, nos ensinar, nos carregar, ó Deus, de tal forma que nós possamos viver uma vida digna da Tua presença, que proclame mesmo a Tua volta, a Tua vinda para resgatar todo este mundo, todo este povo, Pai. Fala conosco, abençoa-nos em cada ato deste culto, recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, nós temos muitos visitantes, nós já fomos apresentados, né? Eu queria chamar as crianças, todas, inclusive do projeto, os nossos visitantes, e as crianças da nossa igreja, que viessem à frente, para nós orarmos. E também os aniversariantes da semana. Se tiver alguém, por favor, venha à frente. Se eu não falar o nome, pode vir também. Claudinha, a Lia, o Dirceu, Eliane Maria Leal, Isaías Jerônimo, José Anderson, Breno Patrocínio, Priscila Brison e Fabiola Matos. Se eu não falei, e você faz aniversário essa semana, pode vir. Queridos, eu gostaria de saber se há algum jovem que vai fazer a prova do IFES hoje à tarde aqui no nosso meio. Uhum. Ah, tá, lógico. Tá muito junto. Uhum, ok. Se não houver, tudo bem. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estejam intercedendo nessa tarde. Há muitos jovens, adolescentes, jovens da nossa igreja que vão fazer prova agora à tarde para o IFES. Que o Senhor abençoe-os e os guarde, abra a mente deles para lembrar de tudo que eles estudaram, né? Ah, sim. O conselho da nossa igreja, na reunião de quarta-feira, recebeu membros para a nossa igreja. Eu gostaria de citar os nomes. Se você estiver aqui, também pode vir à frente para nós orarmos. Luciana Forte de Melo, Camila Lopes Moura, Camila, eu vi. Renner Dias Vargas, José André Lourenço, Dailamara da Penha e o seu filhinho Oliver André Lourenço. E a Cris também, que irá falar hoje a palavra do Senhor. Ah, queridos, as crianças de 9 a 11 anos vão lá para casa com o Fred, tá? Acompanhe o Fred. De 9 a 11, tá? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por mais um dia de tanta alegria, de tanto prazer na Tua presença, Senhor. Sabemos que só o Senhor, ó Deus, pode proporcionar tanta graça, Senhor, porque tudo isso vem do trono da Tua graça, Senhor. Tu és Deus santo, longânimo, misericordioso, que perdoa todos os dias os nossos pecados, Senhor. Ó Deus, somos impuros, imperfeitos, mas pela Tua graça, Senhor, temos a alegria de estar aqui cultuando o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelo grande amor do Senhor, que enviou Seu único Filho para nos dar salvação, vida eterna, Senhor. Agora, Pai, eu quero colocar diante do Senhor e nos alegrar também com o Senhor, com tanta criança aqui, Senhor Jesus, louvando o Teu santo nome. Deus, obrigado, porque
A tua palavra diz que é da boca dos pequeninos que surge o perfeito louvor. A gente pôde ver isso hoje, Senhor. Com que alegria as nossas crianças cantaram, Senhor, Pai. E bendizeram o seu santo nome, Senhor. Te damos glória, Senhor, porque isso também só vem do Senhor, ó Pai. Muito obrigado. Obrigado por essas crianças que louvaram o Senhor, que bendizeram o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, que eles possam crescer em plenitude, em graça, em louvor, em alegria na tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus. Acrescenta cada dia o coração deles, Pai, o desejo de louvar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque a tua palavra diz, Senhor, que tu procura adoradores que te adorem em espírito e em verdade. É assim que queremos, Pai, homens, Senhor, que cresçam na tua presença em espírito e em verdade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor. Obrigado pelas pessoas que o Senhor nos trouxe, Senhor, que tomaram posse hoje de estar presente aqui, compartilhando conosco, Senhor, que foi arrolado na nossa igreja na quarta-feira. Muito obrigado, que o Senhor plante mesmo, que eles floresçam aqui, Pai, na tua presença, Senhor. Deus, olha os aniversariantes deste dia, Senhor, que o Senhor cubra de bênçãos, de graça, Deus, de profundidade no Senhor, acrescente dias e mais dias, Senhor, na vida deles, Senhor, mas dias na tua presença, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que eles nunca cansem, Pai, de te adorar, nunca cansem, que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, ensiná-los a contar os seus dias, para que eles alcancem seu coração sábios, em nome de Jesus, ó Pai. Quero colocar diante do Senhor também, Senhor, a vida da Cristine, que agora vai falar da tua palavra. Senhor, que não seja ela a falar do teu evangelho, mas seja o próprio Senhor aqui, Pai, abençoando as nossas vidas, Senhor, com palavras de bênção, com palavras de conforto, com palavras de adoração, com palavras, Senhor, de crescimento, ó Pai, de profundidade para nossas almas, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que está no coração do Senhor e que precisamos de ouvir, Pai. Eu te agradeço por tudo, te agradeço pela palavra, te agradeço pela festa desse dia, Senhor. Em nome de Jesus que te oramos e para a glória do teu santo nome, Senhor. Amém. Crianças, devagarzinho. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui hoje, num dia de festa, no mês que a gente está falando de missões. Então, isso é muito bom. Isso alegra demais o coração da gente, né? Poder falar desse tema que não é nem tema, isso aí é vida da igreja, né? Mas louvado seja o nome do Senhor por esse mês. Eu não sei quantos estão lembrando disso, mas esse mês de novembro, durante todo o mês, a gente vem falando sobre missões, as pregações estão tendo esse enfoque, né? Então, hoje a gente encerra o último domingo do mês e a gente encerra, nós falamos a respeito de algumas perspectivas, né? E hoje a gente encerra com a perspectiva estratégica. Mas é uma alegria muito grande a gente estar aqui também no aniversário da JCV. E eu queria só lembrar da galera do bazar, porque essa turma aí está incansável, viu? Deu uma incrementada no bazar e arrumou aquilo, está uma verdadeira boutique. Não sei se vocês viram a vitrine do bazar, entendeu? Então, tem toda uma decoração natalina,
né? E glória a Deus, porque tem sido uma forma também nesse tempo, como o Marcão falou, esse tempo de crise, mas tem sido uma forma também de captar recursos. Ontem teve aquela feira, né, beneficente, que foi a primeira de muitas, né, Ângela, e a turma aí, graças a Deus pela participação. Então, assim, muito, muito legal mesmo, né? A gente fica feliz. Mas eu normalmente eu leio um texto, um capítulo, né? Não, mas hoje eu vou me comportar direitinho e vou ler um versículo, tá certo? Para que a gente compartilhe e depois a gente vai falar até de cor, tá bom? Então, é João, capítulo 20, versículo 21. João, capítulo 20, versículos 21. Vamos lá, a gente vai ler junto, depois nós vamos falar sem olhar para a Bíblia, tá bom? Disse-lhe, pois, vamos lá, amém? João, capítulo 20, versículo 21. Vamos lá? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos lá de novo? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos lá, só as mulheres, sem olhar. Forte. E agora os homens. Amém. Deus, mais uma vez, a gente ora ao Senhor, e essa oração é de total dependência do Senhor. Tua palavra diz que sem Ti nada nós podemos fazer. E essa é uma verdade que a gente tem plena consciência, Senhor. Ó Deus, e até mesmo para cultuar o Senhor, nós precisamos do Senhor. Ó Deus, até mesmo para apresentar a palavra do Senhor, somos totalmente dependentes do Senhor. Ó Deus, porque a Tua palavra discerne espiritualmente, e na verdade o que faz a diferença não é a qualidade da abordagem, não é a boa oratória, mas o que faz diferença é o poder do Teu Espírito, Senhor. E nós clamamos por isso, Senhor, que Teu Espírito interprete de maneira a falar a cada coração, de um jeito a incomodar e transformar e desafiar o nosso coração, ó Deus, no cumprimento da Tua vontade, Senhor. Nós precisamos do Senhor, sustenta no Senhor, e fala no Senhor, e desafia no Senhor, e usa no Senhor para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a igreja, desde esse mês de novembro todo, havia o desejo, né, dentro do nosso plano e dentro dos valores da nossa igreja, entendemos que missão é um assunto a ser discutido sempre. E a proposta é que nós trabalhássemos, na verdade, o conteúdo de um curso maior, que nós teremos aqui de abril a junho, que é chamado Perspectivas, Movimento Cristão Mundial. Mas a ideia é que a gente pudesse não usar o material, mas que pudesse ter uma visão panorâmica mesmo das perspectivas. A gente entende que missões não é apenas um engajamento, mas é muito mais do que engajamento. Pensar em missão é pensar no entendimento bíblico, né? Porque quando a emoção quando a emoção passa, a gente pode entender que nós temos um ato de obediência, porque a Bíblia nos aponta, dentro da perspectiva bíblica, de que Deus é um Deus missionário. Deus é o Deus que está em missão desde do Éden, né, na busca pelo homem, mesmo depois do pecado desse homem. Né, quando ele disse que da semente da mulher, do descendente da mulher, nasceria aquele que haveria de redimir o homem. Né, Deus é Deus missionário quando ele chega a Abraão e diz, depois daquela bagunça da Torre de Babel, ele chama o homem e diz, olha, o homem quis engrandecer, o
homem quis se juntar, mas agora eu chamo vocês para se espalharem. E eu quero que você, Abraão, seja abençoado e seja engrandecido, para que em ti sejam benditas todas as famílias da terra, todas as famílias da terra. E não só a perspectiva bíblica, né, que a gente vai vendo ao Senhor escrevendo uma história, né, de resgate, de busca pelo homem, né. Nós vemos também na perspectiva histórica, que foi o Nath, né, Marcos Nath que falou, pastor Ronildo falou a primeira mensagem, depois o Marcos Nath falou a segunda mensagem, falando a respeito de que essa ação de Deus, ela vai sendo confirmada na história, e a gente vai percebendo que na verdade o homem pensa que é dono da sua história, as nações pensam que são donas da sua história, de que muitas vezes o próprio Israel pensa ser o dono da sua história, mas na verdade Deus é o Senhor da história, que está escrevendo a história com a sua própria mão, uma história de busca, de redenção, de amor pela humanidade, de busca de reconciliação com essa humanidade perdida. Mas não só isso, a gente viu também na perspectiva cultural, quando Lula pregou em Atos capítulo 17, e ele mostrando que é necessário, então, olhando a essa história, a gente conheça e a gente ouça quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo, para que a gente possa ser resposta a isso, que a gente possa dar respostas a isso. E a gente viu Paulo, então, em Atenas, fazendo isso muito bem, né? Entendendo, mesmo que não estava previamente planejado, né, para ir ali, para fazer diferença ali, mas ele, então, chega naquele lugar e influencia aquela história, saindo dali com pessoas sendo salvas, sendo redimidas pelo poder do Evangelho. Mas hoje, então, a gente fecha assim. Aí o pastor Eudi, semana passada, fala a respeito de um versículo que foi Mateus 24, 14, que fala a respeito do cumprimento, da razão de ser das missões, né? Diz que o Evangelho chegará a todas as nações, e então virá o fim. Então, quando a gente espera, nesse tempo de crise, onde as almas estão aflitas, a gente espera que, em nome de Jesus, né, a igreja se levante para proclamar, para que então Jesus volte e a trombeta soe. Mas hoje, então, a gente está na perspectiva estratégica, e eu queria dizer que, somado à perspectiva cultural, a estratégia é pensando essa realidade. Mas eu queria refletir sobre qual é a grande estratégia do Senhor. A grande estratégia do Senhor é a igreja do Senhor. A grande estratégia do Senhor é esse instrumento que Deus usa na história e nas muitas culturas, é a igreja do Senhor. A igreja continua sendo a ferramenta e o instrumento que Deus usa para que o seu reino cresça, para que a sua missão se cumpra, para que o teu reino propague, para que o seu reino avance. E a gente percebe, então, que dentro desse contexto mundial, né, as situações, tantas tribos e povos e línguas e tantos problemas, não só no mundo, mas no Brasil. E a gente pensa como, então, intervir, como dar resposta a isso. E a gente continua entendendo, biblicamente, que Jesus Cristo veio, ele foi assunto ao céu, mas quando ele voltou, ele disse exatamente isso nos seus 40 dias ressurreto aqui na terra. Quando ele encontrou com os seus discípulos, ele disse, fechando quase que o seu discurso, ele disse, olha, vamos fazer uma síntese de tudo, eu quero dizer o que vai ser de futuro da vida de vocês, e ele diz, olha, assim como eu fui enviado, agora eu envio vocês. Assim como eu fui enviado, agora eu envio vocês. E aí a gente começa a pensar, a grande estratégia do Senhor continua sendo a igreja do Senhor, o corpo do Senhor. E aí, como será então? Será que qualquer igreja, como a gente tem visto aí, será que é só fazer um registro e colocar uma placa e um nome, e às vezes os nomes mais absurdos que tem, é só isso que faz diferença? Abrir igrejas, né? Será que é isso? E a gente percebe que não é só abrir igreja,
nem colocar um nome, nem ter uma placa, mas essa igreja precisa ter algumas marcas. Essa igreja precisa ter algumas características. Logicamente que hoje não dá tempo de falar de todas, né? Mas eu queria, dentro do meu coração, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu gostaria de compartilhar quais são essas marcas que a igreja precisa ter para ser o cumprimento dessa missão. Algumas, não todas. Mas a primeira coisa que Deus colocou no meu coração é que a igreja precisa, e nós cantamos isso, né? A igreja que faz diferença é uma igreja que tem olhos abertos. Jesus mesmo disse, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita, em João 4:35. Primeira coisa que a igreja precisa para fazer diferença no mundo, para avançar o reino de Deus no mundo, é ter olhos abertos. Olhos abertos, diz João capítulo 4. A gente precisa estar atento a essa situação, observando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Né, quando Lula falou de Paulo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, diz a palavra que ele estava naquela cidade, ele não tinha planejado, ele estava ali por uma eventualidade, mas quando ele chega naquela cidade, os olhos dele se abrem e ele consegue perceber a idolatria que estava naquele lugar. Ele não estava ali para ver os monumentos, ele não estava ali para fazer turismo, ele não estava ali apenas para relaxar, ele não estava ali apenas em transição, mas ele estava atento às necessidades, atento à situação daquele povo, daquela cidade. E isso me tocou tanto, quando um dos pontos que ele falou foi a respeito da observação. Nós precisamos estar atentos, os olhos precisam estar abertos. E é isso que o próprio Jesus diz, e era isso que o próprio Jesus tinha. Diz que Jesus via as multidões e se compadecia delas, porque elas estavam exaustas e aflitas como ovelhas sem pastor. Os olhos de Jesus estavam atentos, estavam abertos para olhar além da aparência, olhar além daquilo que era palpável, além daquilo que era visível, além daquilo que era óbvio. Jesus olhava e percebia uma multidão exausta, como ovelhas que não têm pastor. Sabe, irmãos, a gente tem tido muitas imagens, sabe? São muitas imagens que estão diante de nós. E muitas vezes a gente vê uma cena e acabou aquela cena e a gente já se esqueceu, né? Porque é outra cena. Né? E a gente recebe uma imagem, olha, se sensibiliza, e daqui a pouco é uma outra que nos distrai completamente. Mas para que nós, como igreja, façamos diferença neste mundo, neste tempo, obedecendo a palavra do Senhor, é necessário que os nossos olhos estejam observando, atentos, olhando, que está pronto, não vai ficar pronto, mas a colheita está aí, os campos já estão prontos para a colheita, diz a palavra do Senhor. E nossos olhos precisam estar abertos para ir além daquilo que é visível. Quando Jesus disse que as multidões, ele via as multidões, elas estavam exaustas e aflitas como ovelhas sem pastor, ele não falou que o problema daquelas pessoas era um problema político, não era um problema econômico. Isso quem pensava eram os discípulos, que eles estavam naquele caos, que eles estavam naquelas dificuldades por causa do Império Romano. Tanto que quando Jesus foi crucificado, diz a palavra que os rapazes no caminho de Emaús estavam tristes por causa das notícias. E Jesus, quando chega do lado deles, começa então a falar para que os olhos dele fossem abertos, para que eles pudessem enxergar Jesus. Então, nós precisamos entender que os nossos olhos precisam estar abertos para que ver aqueles que estão cegos, porque o cego não pode guiar outro cego pelo caminho. Mas aquele que enxerga pode conduzir os outros à luz. É necessário que a gente olhe e veja nos campos que eles estão maduros para a colheita, diz Jesus. Mas uma segunda coisa que é uma marca da igreja, não apenas uma igreja que tem visão, que tem os olhos abertos, está atento a isso, mas uma igreja também que evangeliza. Muitas vezes a gente pode até
perceber a necessidade das nações, a gente pode perceber a necessidade da nossa cidade, do nosso bairro, a gente pode estar atento a isso. Mas é necessário que a gente tenha a prática da evangelização. O que é evangelizar? Evangelizar é comunicar verbalmente as boas novas a respeito de Cristo, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Não existe evangelismo sem a apresentação do Cristo. Cristo que viveu, o Cristo que morreu, e o Cristo que ressuscitou, e o Cristo que vai voltar. Nós precisamos ser proclamadores disso. Nós precisamos abrir a nossa boca. Não basta apenas viver, é necessário viver essa verdade. Mas é necessário proclamar essa verdade também. Nós precisamos, para fazer diferença estrategicamente nesse mundo, nós precisamos evangelizar. E é interessante assim que, eu não sei se vocês se incomodam com isso, mas nós temos muitos métodos de evangelização, né? Muitos jeitos. Eu não descreio dos métodos, nem das técnicas, mas eu penso que o que o Senhor nos chama para fazer é muito mais profundo do que isso. Mas um evangelismo que não é simplesmente eu decorar as 4 leis espirituais e como um comerciante, né, como um vendedor, eu tento ali aproveitar aquela estratégia. Não, evangelizar é muito mais do que isso. Evangelizar é você ter um estilo de vida, de uma verdade tão impressa na sua vida, de um conhecimento tão profundo das Escrituras, que esse conhecimento rega a sua vida e atinge os relacionamentos onde você está. Em qual lugar você estiver. Esse evangelismo é uma forma estratégica da igreja fazer diferença. Isso não impõe a responsabilidade a um grupo seleto, mas isso impõe a responsabilidade, isso é uma responsabilidade de todo aquele que os olhos foram abertos para ver, para enxergar. Evangelização precisa ser uma prática. Eu sei que talvez você diga, poxa vida, eu sei disso, né? O Evangelho é muito simples, as coisas são muito simples, as verdades são muito simples, mas nós precisamos olhar para ela e olhar para a nossa vida e dizer o quanto que a minha vida tem tido um estilo onde instiga, onde provoca, onde desperta as pessoas para conhecer as Escrituras. Falar do Evangelho informalmente, de maneira espontânea no cotidiano, né? E para que isso aconteça, nós precisamos conhecer as pessoas intimamente, nós precisamos conhecer a cultura onde essas pessoas estão, nós precisamos conhecer Bíblia para responder a essas questões. Muitas vezes, nós estamos tão voltados para nós mesmos, que a gente não consegue praticar, né, essa vida intencional de evangelização. Né? Por quê? Porque dá trabalho. Evangelização depende de você enxergar as pessoas, se deixar tocar pelas pessoas, se aproximar de pessoas, é ter o trabalho de escutar e observar para saber onde essas pessoas estão, qual é o clamor da sua alma. E é necessário, então, que, conhecendo a cultura e a pessoa, nós possamos ter um conhecimento bíblico tão profundo que a gente vá aplicar as verdades àquela vida, no cotidiano, da forma mais espontânea, na conversa. Nós vamos falar de um jeito de viver que altera a nossa forma de se relacionar em casa, no nosso casamento, com o nosso trabalho, com o nosso descanso, com o nosso dinheiro, com tantas coisas, com as nossas lutas, com as nossas adversidades. Tudo isso está impresso o Evangelho. E quando as pessoas convivendo com a gente percebem isso, essas coisas vão sendo modificadas, vão sendo influenciadas a transformar e gerar perguntas e interesses naqueles que convivem conosco. É muito mais do que método, é muito mais do que técnica, é estilo de vida, é jeito de viver. Mas uma terceira coisa que o texto, a Bíblia nos aponta, não só fala de Epáfras, a gente fala pouco de Epáfras. Epáfras foi um cara que não foi, está no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, ele não foi um pastor, né? Ele era um leigo, mas que a palavra do Senhor diz que ele
pregou o evangelho de tal maneira ali, e que aquela igreja prosperou, e aquela igreja cresceu, e essa igreja frutificou, essa igreja floresceu, porque ele fazia conhecido esse evangelho da graça de Deus com verdade. E é interessante que a graça sem a verdade traz um legalismo, mas a verdade sem graça, inverti, né? A graça sem verdade, um emocionalismo, mas a verdade sem graça, um legalismo. E ele apresentava esse evangelho completo, integral. Mas não só isso, diz a palavra também, que nos aponta algumas coisas, que essa igreja que faz diferença é uma igreja também missionária. Poxa, mas a gente não falou de evangelização? Qual a diferença? Missão é uma tarefa integral da igreja que é enviada ao mundo para testemunhar as boas novas. É a missão. É uma tarefa que a igreja tem. Agora, missões, no plural, é a parte desse papel maior que a igreja desempenha na história. É a sua tarefa de estabelecer um testemunho em lugares onde o evangelho e o testemunho ainda não chegou. Gente, não dá para a gente pensar em trabalho missionário só onde nós estamos. Quando Eldir pregou aqui, né, domingo passado, ele falou que o evangelho precisa ser pregado a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Nós precisamos investir. Nós temos conversado, essa igreja é uma igreja que tem missionários, né, que são sustentados, que são apoiados, graças a Deus. Nós temos uma boa nova para contar para vocês, que nós temos 2 meninas nossas aqui, né, uma chamada Heloísa Berger, que o coração tem ardido para a Espanha. Nós temos uma outra menina chamada Beatriz Heller, que o coração tem ardido para a Ásia, para o Oriente Médio, né? E nossa, gente, nós já investimos em missões, sim, mas pensar, né, que nós temos pessoas aqui que o coração tem ardido para esses campos, para a Europa tão morta, tão fria, tão secularizada. Nós pensamos que, num contexto como a Ásia, ainda tão resistente, onde tantas coisas têm acontecido de forma tão brutal contra o povo de Deus. É maravilhoso a gente saber que tem 2 pessoas aqui, que nasceram aqui, que são filhas dessa igreja, e que o coração tem ardido para isso. Então, meus irmãos, por mais que a gente não pode dizer que nós temos um olhar para lá e deixamos como descaso as coisas daqui, mas nós também não podemos pensar aqui sem pensar na nossa responsabilidade com o avanço do Evangelho. Isso é missões. Essa foi uma preocupação que o apóstolo Paulo teve, e essa é uma preocupação que nós precisamos ter, chegar onde o Evangelho ainda não chegou. 1% de todo o investimento que é feito em missão, é feito em missão a povos não alcançados. 1% apenas. Sabe, então nós precisamos nos comprometer financeiramente. Nós precisamos nos comprometer, né, de colocar a nossa vida à disposição para que a gente apresse a volta do Senhor Jesus. Mas outra coisa também que eu queria colocar para os irmãos, a igreja então precisa ser uma igreja de visão, uma igreja que evangeliza, uma igreja que se compromete com missões, né, transculturais, mas uma igreja que faz diferença, é uma igreja que ora também. Se a gente for pegar a carta de Paulo à igreja de Éfeso, aquela carta, o tema dela é a igreja. Paulo ora o tempo inteiro naquela carta. E a oração dele não é uma oração voltada para ele mesmo, mas é pensando sempre para que essa igreja seja amadurecida, para que o olhar dessa igreja seja iluminado os olhos do coração, para que essa igreja compreenda qual é a suprema grandeza do poder que foi dada a ela. Para quê? Para que o reino de Deus cresça. Irmãos, eu não sei como acontece no grupo familiar de cada um de vocês.
Eu não sei como é que é a vida de oração dessa igreja em casa, em família, com os filhos. Eu não sei como é a sua vida pessoal de oração. Mas eu quero dizer que nós temos uma crise muito grande. Né? Por quê? Porque nós falamos de oração, mas nós não oramos. Nós falamos de oração, mas nós não temos compromisso de oração. Porque somos muito pragmáticos, porque a nossa vida ela é muito urgente. E nós precisamos entender que oração, ontem mesmo eu estava pregando numa outra igreja, falando lá da videira e seus ramos. E ele diz, olha, se vocês não dependerem de mim, vocês não vão poder fazer coisa alguma. E não tem nenhuma expressão maior de dependência do que oração. Senhor, o que eu faço? Senhor, para onde eu vou? Senhor, quais os projetos que essa igreja vai abraçar? Quais os projetos que essa igreja não vai abraçar? Qual campo a gente vai semear? Para qual campo missionário nós vamos investir? Quais são as pessoas que nós vamos nos comprometer? Irmãos, isso tudo depende de uma oração que é muito mais que focada nas nossas dificuldades. Paulo, quando ora na igreja aos Efésios, a carta aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 18 e 20, ele vai falando de oração. É o momento que ele pede oração por ele. Ele diz, olha, igreja, né, depois que ele fala de batalha espiritual, depois que ele fala de ministério, depois que ele fala de dons, depois que ele fala de tantas coisas, ele diz, olha, gente, ora por mim. Mas a oração dele por ele é o seguinte, ore por mim, para que eu possa ter palavras, para que eu não pare de falar, para que eu não pare de proclamar, para que eu não pare de ter ousadia e intrepidez para poder avançar essa palavra e esse reino, para que eu me torne incansável nessa obra. Irmãos, eu não sei quantos de nós temos orado assim. Eu confesso que eu tenho orado pouco desse jeito. Porque a gente fica muito ocupado em pedir tantas coisas, nós enfrentamos tantos problemas, nós temos tantas lutas pessoais e particulares, mas nós precisamos exercitar a oração, orando pelos outros também, intercedendo pelos outros também. Epáfras é um exemplo disso. Colossenses também, ele fala no capítulo 1, versículos 7 e 8, mostra um cara também que contribuiu para o avanço missionário, mas um homem que não cessava de orar. Ele não cessava de orar, né, por toda aquela igreja, né, para que, de fato, o evangelho chegasse até outras cidades, né, em outros lugares. Ele não só orava pela igreja, mas também pelas cidades ao redor. Naquela época era 20, 15 quilômetros, mas que era né, fazia tanta diferença para um contexto como aquele. Um outro ponto que eu queria abordar é que a igreja, eu vou passar rapidamente, né, porque tem a ver esses dois últimos pontos, que diz uma igreja que é instrumento de Deus, que é estratégico para Deus, é uma igreja que é unida em amor. Em João capítulo 17, versículo 21, o próprio Jesus ora para que a igreja fosse uma. E ele diz, para que ela seja uma, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, para que o mundo seja alcançado pela igreja, é necessário que a igreja seja una, que a igreja seja uma. Eu coloquei vários textos que mostram a mutualidade. Perdoai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Irmãos, essa é uma forma da gente revelar quem nós somos para lá. Um corpo saudável, um corpo moldado na forma de Cristo, um corpo que manifesta a graça do Senhor. E aí eu já passo para o último ponto, que tem a ver com o nosso aniversário hoje. Tem a ver com o nosso serviço. Uma igreja que é estratégica nas mãos do Senhor. É uma igreja que serve à necessidade das pessoas. Ela serve à necessidade das pessoas. Nós vimos na semana retrasada, quando fala da cultura,
é que quando Paulo passeou ali por Atenas, ele viu a idolatria reinante naquele lugar. Nós fomos em Flechal domingo passado, e o contexto que a gente vê lá não é diferente, não sei identificar se é mais grave ou menos grave que Novo Horizonte. A situação de vulnerabilidade social das crianças e dos adolescentes. A única coisa que a gente entende, que não é ONG que dá a resposta, é a Igreja do Senhor Jesus que responde e traz um desenvolvimento comunitário àquela comunidade. É necessário que a gente tenha esse olhar e é esse cuidado que a gente tem. A ONG, ela precisa ser um instrumento de Deus, ela precisa ser um braço que a igreja tem, para fazer com que o reino de Deus se manifeste, a justiça de Deus seja aplicada, de que o amor de Deus se propague, que a alegria do Espírito seja experimentada. Mas a igreja continua sendo a estratégia poderosa de Deus. Por isso que não tem como desassociar JCV de igreja e nem tampouco igreja de JCV. Porque é um povo, é um corpo, é uma família, é um exército que precisa avançar. Nós precisamos entender isso cada vez mais. Por isso que é tão lindo, né, quando a gente pode trazer esses meninos do Semeando Vidas para cá, para dentro da igreja, para proclamar, para bendizer, para adorar o Senhor. Porque nós acreditamos que as transformações sociais, elas acontecem de dentro para fora. Elas acontecem a partir de uma transformação interna. E não é apenas a oferta de serviços, nem de benefícios, mas é uma transformação que só o Evangelho pode trazer. Só o Evangelho. É necessário para a igreja impactar o mundo, ela precisa servir. E, historicamente, a igreja, nos 3 primeiros séculos, a palavra do Senhor mostra que, nesses 3 primeiros séculos, o que fez a igreja crescer foi o profundo comprometimento com as causas, com os problemas sociais daquela época. Tanto que os mártires foram os diáconos. Aqueles que morreram foram aqueles que estavam a serviço. É necessário que a gente entenda, que a gente se comprometa a não só enxergar as necessidades, né, mas estar atento às oportunidades, porque onde há uma necessidade, há uma oportunidade da gente manifestar o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus. Nós precisamos nos comprometermos com isso. A gente percebe, mesmo na questão da igreja primitiva, diz que o partir do pão era uma prática. E nós precisamos estar atentos a isso. Agora, para esse ano de 2016, lá para a igreja de Flechal, irmãos, a igreja ainda não tem estrutura, tem uma grande estrutura, mas a igreja não tem uma cozinha, a igreja não tem ainda móveis, a igreja ainda não tem utensílios, a igreja ainda faltam tantas coisas, mas nós temos lá uma equipe, uma igreja, e sua liderança e suas esposas que se comprometeram em fazer esse trabalho, entendendo de que a igreja naquele lugar precisa fazer diferença. E como JCV, a proposta é que haja todo o recurso, que faça essa mediação, que faça essa intermediação entre a igreja, entre pessoas que tenham recursos para investir e fazer com que aquela obra prospere, aquela obra cresça. É necessário que a gente esteja sensível a isso, os nossos olhos estejam abertos a isso. É necessário que o nosso coração se renda, como nós cantamos aqui, em oração, buscando de Deus aquilo que a palavra fala. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Nós continuamos acreditando que a grande estratégia de Deus para o avanço do reino é a igreja. A igreja que abre os olhos. A igreja que vive verdadeiramente uma vida de um estilo de vida que leva o Evangelho impresso na vida e na proclamação.
né? Mas é uma igreja que não só tem visão do aqui, do campo que está pronto, mas também daqueles confins onde ninguém ainda ouviu o nome Jesus. Uma igreja que entende a unidade orgânica da igreja como uma estratégia de avanço, porque quando um mundo tão solitário, um mundo tão hostil, um mundo tão competitivo, quando ele olha para a igreja e vê um corpo unido, bem ajustado, bem vinculado, ele vai percebendo que aquele lugar tem algo que ele precisa, algo que precisa. Mas essa igreja não só uma igreja missionária evangelista, mas uma igreja também que ama. Uma igreja que ama com cumplicidade. Uma igreja que serve com dedicação. E quando Jesus fala que, assim como o Pai me enviou, eu envio a você. Ele não está falando de placa. Ele não está falando de denominação. Ele não está falando de uma instituição. Mas ele está falando de mim e de você. Ele está falando para mim e para você, assim como o Pai me enviou, eu te envio, eu te envio. Eu te envio para amar, eu te envio para servir, eu te envio para orar, interceder, eu te envio para que você enxergue, eu te envio para que você traga resposta a essa situação com a sua vida e com o seu testemunho e com a sua proclamação. Eu te envio. Essa tarefa não é restrita a um grupo, não pertence a um departamento da igreja. É a tarefa do corpo. É a tarefa onde eu sou o braço, você é o dedo, o outro é, né, tantas partes que o corpo tem, para que o nome do Senhor seja visto e a glória do Senhor se manifeste. Amém? Nós estamos no final do ano, fase de planejamento, fase de definição de tantas coisas. E eu queria, em nome de Jesus, convidar a... Eu queria até chamar o grupo de louvor. Não? Então, não vou chamar o grupo de louvor. Entendeu? Não tem nada a ver agora, o grupo agora. Tá? Mas eu queria, então, convidar, sem música, a uma reflexão. Que você agora mesmo possa se colocar. E que você possa ouvir a voz do Senhor Jesus, que certamente não vai mais estar aqui no nosso meio como esteve naquele dia, após a sua ressurreição. Jesus não está mais em carne, né, e osso, ressurreto, falando, mas a mensagem se propaga de geração em geração. E nessa mensagem e nessa ordem, ele declara uma verdade. Ele declara, olha, eu vim em missão. Eu fui uma das estratégias. Agora a igreja está sendo passado o bastão. E a grande estratégia nesse tempo continua sendo a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus tem nome. A igreja do Senhor Jesus se chama Águida. A igreja do Senhor Jesus, Géder, Sônia, Eliana, Eudi, Kátia. A igreja do Senhor Jesus se chama Ruth, Cláudia, se chama Gabi, tantas Gabi que tem nessa igreja, Luiz. A igreja do Senhor Jesus se chama José. A igreja do Senhor Jesus se chama Cristine, se chama Lenildo, Neném. A igreja do Senhor Jesus se chama Íris. A igreja do Senhor Jesus tem cheiro, tem calor. A igreja do Senhor Jesus não é placa. A igreja do Senhor Jesus não é parede. Por mais histórica que seja a IPB, mas é uma instituição que ela pode hoje existir e amanhã ser derribada por terroristas. Mas a igreja não vai morrer, porque nós estamos aqui. E o único jeito de fazer missão é desse jeito. Por mais que a natureza proclame a glória de Deus.
e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas eu quero dizer que, de uma forma tão surpreendente, Deus continua querendo usar a gente como a gente, tão imperfeito, irmãos, tão limitados como a gente, com um amor tão frágil, com um amor tão inconstante, tão oscilante, mas Deus continua usando a gente. A única coisa que nós precisamos, não é nem... A única coisa que a gente precisa é se render e se colocar, fazer como Isaías fez, dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, purifica-me, santifica-me, mas usa-me. Eu queria te convidar a falar isso para o Senhor nessa manhã. Diga isso para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer de mim, eu não sei como que o Senhor vai me usar, onde o Senhor vai me usar, mas eu quero dizer: eis-me aqui. Meu dinheiro não é meu, minha casa não é minha, meu corpo não é meu, minha voz não é minha, minha profissão, meu cargo, minha função, nada é meu, é tudo teu. Faça o que o Senhor quiser. É isso aí, Senhor. É assim que a gente se coloca nessa manhã. A gente quer pedir perdão porque às vezes é tão fácil transferir essa responsabilidade. A gente às vezes se acha pequeno demais para se envolver. E às vezes a gente se acha grande demais para se envolver. Às vezes a gente se acha sem conhecimento, ou a gente acha que a gente conhece muito. Mas, meu Senhor, Tua palavra nos confronta. Por isso, abra os nossos olhos de um jeito que o Senhor enxergava, para que a gente veja as pessoas e as necessidades. Ó Senhor, dá-nos um evangelho vivido e impresso em nós, que não sejamos apenas conhecedores, mas que essas verdades, Senhor, mude a nossa vida de tal maneira que isso cause um impacto tão brutal, tão forte, onde nós estamos, Senhor. Aqui tem professores, tem delegado, tem empresário, aqui tem tanta gente, Senhor. Oh, Deus do céu. Ah, Senhor, que os nossos olhos não se fechem para aqueles que estão num lugar que a gente nem sabe. Eles se vestem, eles falam, eles comem de forma diferente, mas que a gente saiba que eles precisam do mesmo evangelho, da mesma verdade, da mesma luz, como nós cantamos aqui. Ó Senhor, dilata o nosso coração em amor, e que esse amor nos leve a servir, e que esse amor nos leve a prostrar com o nosso rosto no pó, dizendo: tem misericórdia, tenha misericórdia de nós e das nações. Ah, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós e dá-nos que, como igreja, vivamos, ó Deus, para cumprir esta palavra Tua. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vós. Que honra, mas que responsabilidade, Senhor. Dá-nos a capacitação do Teu Espírito, para que a gente cumpra até o dia que o Senhor há de voltar, quando foi lembrado no domingo passado. Ó Deus, onde um novo céu e uma nova terra será estabelecido de uma vez por todas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode ir. Então, a gente pode ir para casa e viver essa comunhão, comer aquela comidinha gostosa, e quem puder, volte à noite, não tem problema não, que vai ser outra mensagem, tá certo? Marcão que vai pregar, então venha para ouvir a mensagem do Senhor.